Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Filadélfia, parte 2, Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana, o retorno à Igreja da Era dos Apóstolos. Meta de hoje, leitura das páginas 61 a 63. Primeiros passos em direção à Filadélfia. A primeira tentativa de sair da condição de Sardes em direção à Filadélfia ocorreu no século XVIII com o conde Zinzendorf e outros homens que acolheram os irmãos da Boêmia quando estes estavam sendo perseguidos por haver formado um grupo conhecido por Unitas Fratum, que significa União dos Irmãos. Eles enxergaram que a hierarquia na igreja não é bíblica e extinguiram a concepção de clérigos e leigos, passando a tratar uns aos outros apenas como irmãos. O pano de fundo dessa perseguição é a derrota da Boêmia pela Austrália. O novo governo implantou a Contra-Reforma Católica para exterminar os evangélicos. Por isso, muitos fugiram da região da Boêmia e se refugiaram em um lugar que Zinzendorf havia preparado. Zinzendorf nasceu em uma família da alta sociedade em Dresden, Alemanha, onde rompeu um avivamento dos morávios que foram para lá. Esse avivamento gerou profundos desejos de santificação e dedicação missionária por meio de pequenas reuniões de estudos bíblicos e oração, visto como igrejinhas dentro da igreja, Ecclesiolae in Ecclesia, que era liderado por Spener. Porém, o movimento não foi além de reunir crentes em busca de bênção e não se buscou revelação sobre a unidade do corpo de Cristo. No entanto, houve um único desmantelamento do sistema clerical pelo fato de se chamarem apenas de irmãos. Um avanço na busca pela unidade do corpo de Cristo. Na primeira terça parte do século XIX, Deus operou nos cristãos uma melhor compreensão a respeito da unidade do corpo de Cristo. Começou então a busca por saber o que de fato é a igreja. Seria ela meramente uma instituição religiosa, um lugar de encontros sociais onde as pessoas se sentem bem por realizar cultos a Deus? Então, no século XIX, o Espírito começou a trabalhar e os cristãos passaram a buscar revelação acerca da unidade do corpo de Cristo, o que não acontecia desde o tempo dos primeiros apóstolos no primeiro século. Até esse momento, os cristãos não haviam saído das organizações instituídas pelos homens, fossem elas grandes ou pequenas. Eles tentavam praticar a unidade dando as mãos por cima das barreiras e divisões, em outras palavras, dando as mãos por cima dos muros. Os primórdios de Filadélfia. Na primeira metade do século XIX, o Espírito de Deus despertou alguns nas Ilhas Britânicas para estudar com maior profundidade as Escrituras Sagradas no que diz respeito às palavras da profecia. Apocalipse 1:1. Apesar de ainda não obter clareza sobre o governo da Igreja, começou-se a dar atenção às profecias e, por causa da busca pela unidade do corpo de Cristo, muitas revelações foram concedidas aos santos naquele tempo. Nessa caminhada, o século XIX foi marcado por missões que alcançaram China, Japão, África, Nova Zelândia, Tasmânia e Ilhas Fiji. Também nessa época houve um despertamento acerca da volta do Senhor Jesus. Nesse tempo, um grupo conhecido por Os Irmãos destacou-se por se posicionar de maneira mais definida pela unidade do corpo de Cristo. No Brasil, eles foram chamados de Irmãos Unidos. Originalmente, na Inglaterra, eles eram conhecidos como The Brethren, que era como as denominações os chamavam.